AudioJungle. Olá pessoal, olá. Ó, tudo bem? Estamos então ao vivo aqui pelo nosso Instagram, né, no @neuroexpert. Hoje vamos abrir uma sessão extraordinária. Deixa eu chamar aqui já o Peter, que ele já está aqui. E aí, meu amigo, como vai? Fala, Lê, tudo bem? Porra, cara, quanta honra estar aí contigo de novo. Sempre Olha bom só, a gente conversar. não é? Faz tempo que a gente não conversa, não faz uma live junta? Faz tempo, né? Faz tempo mesmo. Faz tempo. Olha só, tô aqui no topo do prédio do que eu tô, porque os apartamentos estão sendo hoje, né, Lady Murphy, Sim. detetizados, então, mas eu queria deixar você com água na boca. Mas ó, que beleza. É isso aí, é isso aí. Só que É o isso aí. problema é que tem um radinho aí de fundo que eu vou pedir desculpa pro pessoal, que Não, vai mas é ficar um isso aí. pouquinho É isso atrapalhando, aí. mas pô, na verdade o que importa é o tema, né? E outra, né, Peter? A live é nossa, né? Eles estão aqui de enxerido, né? E como é que tá em Portugal? Cara, tá como o mundo inteiro, né? A gente tá aqui com um pouco de restrições a mais, mas também aqui a Europa ela conta com um elemento que é talvez seja o próprio tema da nossa live também, Uhum. que é a própria questão da construção da educação, né? Quando aqui é dada uma ordem, o pessoal respeita e acabou, entendeu? Então, assim, não existe polícia na esquina para te cercar, não existe multa, até existem casos extremos, assim, mas Existe não chega a esse consciência, né? ponto, muita, sabe? Então, assim, um povo muito preocupado e que ele se autogerencia, entendeu? Então, se você está fazendo algo errado, não é raro as pessoas dizerem, ó, põe a máscarazinha, ou sobe um pouquinho a sua máscara, entendeu? E aí, pô, tu já pede desculpa, já vai lá e já ajusta e tal. E aqui, e também nos Estados Unidos, vou te dizer, aqui em São Paulo e aqui nos Estados Unidos, você fica preocupado se você vai brigar com a pessoa porque ela está sem máscara ou porque ela está com o nariz de fora. É complicado esse tipo de coisa, porque você se sente um pouco limitado, tolhido no teu direito, né? Claro, claro, Como a gente claro, escreveu quando a gente decidiu ter essa nossa live, é, o nosso direito, se as pessoas entendessem que o direito da gente acaba quando começa o direito da outra pessoa, claro, ficava muito mais fácil. Exatamente isso que você está me reportando aí de Portugal. As claro, pessoas entendem o direito das outras. E isso é muito claro, legal. Porque aí eu posso te dizer, porque de repente você não está notando. De repente você põe claro, a máscara e escorrega um pouquinho. Mas me claro, incomodou, eu vou falar para ti e falar, ó, escuta, dá para você subir, desculpa, mas claro, eu não tô legal com isso. é Quando claro. Ah, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, os estados que... eu fui para Georgia no meu aniversário. Pô, mais de 50% de pessoas andando sem máscara. Como se, não, nossa, como se não existisse esse problema, como se não existisse, que fosse uma coisa assim, é mais uma gripe. Não, não é mais uma gripe. É uma gripe forte, mas é uma gripe que ataca, pega mais pesado. Pega mais claro, pesado para claro, mim, para claro. você e para as pessoas mais velhas, para as pessoas de estado de risco, enfim. Tem que tomar Claro, claro, cuidado, né? claro, claro. Eu acho que o importante disso, independente da sua crença, né? Se você acha que isso é maior, se você acha que isso é menor, porque assim, na verdade, nós não somos virologistas, a gente não sabe o potencial, nós não somos médicos, a gente não sabe realmente como isso atinge ou não atinge, para nós dar qualquer tipo de opinião sobre isso. Eu acho que assim, se existe uma regra, o bom senso diz que você tem que cumprir essa regra, né? Mas eu percebo que pessoas da minha idade, o índice de mortalidade é menor. Sim, mas você também tem um pai, você tem uma mãe, você tem um vovozinho, entendeu? Então, assim, ó, não é o seu lado, é o lado social. E aí entrou mesmo aquela chamada sua para a gente conversar mesmo hoje sobre a relação da empatia, ao qual a gente percebe que aflorou demais dentro da questão da pandemia, desde o início da pandemia,
só se fala em empatia, empatia, empatia. A gente já vem discutindo, né, dentro da própria neurociência, da psicologia também, os reflexos da empatia nos ambientes organizacionais, no ambiente do público. Você aí faz um trabalho nos Estados Unidos maravilhoso em relação ao desenvolvimento da empatia, no resultado disso com o próprio cliente externo. Exato. Né? Então, assim, a gente vê que isso dá um retorno muito grande, mas a grande pergunta é: por que nós precisamos ser treinados e desenvolvidos em cima da empatia, enquanto que o nosso egoísmo, né, que é só pensar em nós em muitos momentos da nossa vida, isso não precisa de treinamento algum, né? Parece que nós nascemos egoístas e nós temos que aprender a ser empáticos. Isso é um complicado, né? Isso é muito interessante, porque assim, se a gente... É aquela piada, né, do cara que naufragou na ilha com a Julia Roberts, e depois de um mês estando com a Julia Roberts, o cara começou a ficar deprimido, começou a pegar umas roupas que ele achou de mulher e tudo mais, e a Julia começou a pensar, será que o cara não gosta muito? Será que aconteceu? Aí ele falou o seguinte, pegou umas roupas de homem, pediu para ela ir para o outro lado da ilha e encontrar ele ia encontrar ela do outro lado, mas vestido de homem. Aí quando ela encontrou ela vestido de homem, ele falou, você não sabe quem é que eu tô dormindo com. Porque o ser humano, só para ele falar, ele tem que falar. Ele precisa dividir as coisas, ele precisa viver em sociedade, só que a gente não sabe viver em sociedade. Então, infelizmente, para muitos, empatia virou empadinha. Não é empatia. E muitos confundem empatia com simpatia. Se não me engano, passou para colocar um vídeo no teu grupo de que era um desenho animado. Simpatia e empatia são duas coisas totalmente diferentes. Simpatia é simplesmente para você ficar bonito. Deu uma trancadinha aí. Bom, deu uma trancadinha ali. Só para quem está entrando agora, então, a gente está fazendo uma live especial para falar um pouquinho sobre a relação de empatia, né, que tanto se fala, e a gente acabou puxando, então, um assunto que surgiu numa discussão de grupo sobre a utilização ou não de máscaras, né, e o que cada pessoa passa. Então, eu tô com o Peter aqui e a gente está falando sobre isso. Mas segue, Peter, é que deu uma trancada aí na tua internet. Você estava falando sobre simpatia e empatia. O Peter saiu, já vai entrar de novo, vamos ver. Deve ter dado algum probleminha lá na internet dele. Ok. Aí, agora deu. Lady Murphy, entrou uma ligação e a loja derrubou tudo. Simpatia, empatia e simpatia. Simpatia é literalmente, poxa, Alexandre, cara, eu tô muito chateado porque, poxa, eu ia amanhã viajar e quebrei a perna hoje, não vou poder viajar, vou perder minha viagem, tinha planejado um monte de coisa para fazer. O simpático responde, pô, mas pelo menos você tem outra perna, né? Pelo menos você tá com saúde, né? Quer dizer, ele quer ser simpático, ele quer responder e se livrar da situação. O empático fala, puxa, Peter, que coisa mais chata, né, cara? Olha, precisando de alguma coisa, eu tô aqui, não sei o que mais. As pessoas escolhem a maior parte do tempo serem simpáticas, porque o ser humano, a maior parte do tempo, ouve para responder, não ouve para entender. E se a gente começar a ouvir para entender, ao invés de ouvir para responder, a gente vai estar começando a exercitar a base da empatia, né? Não, e é incrível isso porque ela não se torna funcional. E até certo ponto a simpatia funciona. Mas quando ela é algo que não representa a verdade, ela joga contra. Porque você está sendo cínico, você está sendo uma pessoa, né, que está usando de uma expressão emocional para se aproximar, para ganhar alguma coisa. E a empatia é exatamente isso, né? A empatia é o contrário. A empatia ela vai fazer com que você tenha aquela que a gente chama de dor solidária, né? Você vai participar daquela relação emocional com a outra pessoa e vai se pôr no lugar dela, né? Então, assim, isso falando, obviamente, é muito fácil, mas executar isso durante o nosso dia é difícil. E para algumas profissões parece que mais difícil ainda,
né, que são profissões de pouca demanda de relações humanas. Por exemplo, quem trabalha com informática, quem trabalha com engenharia, nessas áreas mais exatas, tem mais problema em relação a isso. Mas também tem muitos benefícios de quem consegue fazer esse tipo de trabalho, né? Os nossos próprios filhos, né? As pessoas, desde que começou essa onda de internet e tudo mais, se Sim, recomenda, poxa, vai brincar do lado de fora com eles. sim. Mas muitas vezes as pessoas não explicam por quê, exatamente por isso, porque eles acabam vivendo isolados no mundinho deles, eles acabam Claro, acreditando que eles são os avatares que eles criam na internet. Quando claro, eles caem na vida real e descobrem que o avatar dele não funciona, porque ele não sabe quem ele é, dá uma claro, pau na cabeça, aí vira o que eles estão chamando de geração floco de neve. Vai para o claro, mercado, encontra um chefe jurássico, né? Porque ainda está claro, cheio de chefe jurássico, e derrete, claro, e volta para casa e fica em casa jogando videogame até a mãe mandar buscar alguma coisa na vida, porque nós de origem latina, de origem mais sangue quente, a gente segura nossos filhos em casa, não tem problema. Só que até claro, quando? Quantos, claro. quantos filhos de 33, 34, 40 anos continuam morando na casa da mãe porque eles não se resolveram? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar agora, eu acho que este convite, né? A gente estava Uhum. conversando antes da nossa live, Ale, Sim, eu acho que essa segunda onda continua sendo o mesmo convite. Vocês não entenderam o que tem que fazer, então vamos lá, vamos dar uma segunda onda. Continua não entendendo, vai dar uma terceira onda, continua não entendendo, vai dar uma quarta onda, e assim por diante, porque agora é do or die. Vamos fazer, vamos fazer. Então, o que eu preciso para entender empatia? Primeiro, que eu não sou sozinho. Porque das claro, minhas ações dependem várias outras, né? claro, Costumando se brincar que uma borboleta batendo asa aqui em São Paulo vai afetar Portugal. claro, É claro, difícil de manifestar, difícil do cérebro entender esse tipo de coisa. Frase claro, feita, difícil do cérebro entender, porque a gente sempre vai raciocinar de outro jeito. Mas a grande verdade é que a gente tem que mudar a nossa educação. O primeiro convite dessa pandemia é, gente, educadores, pelo amor de Deus, para de usar o método criado pelo Henry Ford em 1900, onde ele precisava de gente para trabalhar numa fábrica virando durante 8 horas a mesma porquinha no mesmo lugar. Não existe mais isso. As pessoas que estão entrando no mercado não querem mais isso. Então, o que isso significa? Você não precisa mais decorar partes de livros para poder escrever exatamente o que estava escrito no livro claro, na prova. E claro. outra, o sistema de avaliação. Gente, pelo amor de Deus, se ontem eu tirei 2 e hoje eu tirei 10, não me dá um 6. Estou falando isso também corporativamente. Hoje eu sou 10, eu tirei 10. Você me dá um 6, você está menosprezando o meu esforço. E por mais que eu não entenda isso, subliminarmente eu vou entender e eu vou reagir a isso. As pessoas não entendem que as outras pessoas não são média, nós não somos pela média. Ah, mas eu preciso corporativamente ter uma média. Tudo bem, entendo. Mas entenda que o cara fez um super esforço. Gente, para passar de 2 para 10, você tem que ralar. Claro, E se você ralou, você aprendeu. E se você aprendeu, você merece ser reconhecido. Por quê? Uma pesquisa que a Google fez 2 pesquisas que ela gastou milhões. A primeira se chamou Oxigênio, onde ela uhum. chegou a coisas maravilhosas sobre os líderes. Mas aí ela começou a descobrir que ainda tinha alguma coisa faltando. E ela contratou de novo outras pessoas para conversar com os funcionários. Ele fez chamou de Projeto Aristóteles. E o Projeto Aristóteles determinou que, para se trabalhar bem em grupo, você precisa, se sentir querido, saber que o que você faz é importante. Você não está fazendo Claro, uma coisa, você não está virando porquinha numa linha de montagem, saber que é importante. Saber que você tem direito de errar, claro, contanto que se aprenda. Saber que você tem direito de falar besteira dentro de uma reunião de brainstorming, porque ninguém vai te reprimir. Porque se te reprimir a primeira vez, vai te reprimir o acabou, resto da vida. já corta o canal. Nós temos uma política de erro zero aqui. Pronto, não tem, você vai ter um monte de funcionário extremamente criativo que não vai exercitar criatividade. Porque eles têm Claro, medo, é erro zero. A minha criatividade pode estar certa, pode estar errada, mas é a minha claro, criatividade. Você não me deixa expressar, tchau. claro, Então, tudo claro, isso é educação, e tudo isso tem que ser revisto, tudo isso tem que ser recolocado. Porque a partir do momento em que eu te disser, cara, você tem direito de errar, o que você faz é muito importante.
eu reconheço o teu brilhantismo, eu reconheço que ontem você era 2, hoje você é 10. Eu estou dizendo para você que eu entendo você, e isso tem muito a ver com empatia, isso tem muito a ver com olhar pelo teu olho. E aí a gente vai parar de falar, puxa, mas para que eu vou usar uma máscara quando eu não estou... todo mundo que está aqui na minha... Ontem, inclusive minha mãe me criticou, porque ontem eu tive com a minha família, faz 15 anos que eu não reúno ela, mais de 15 anos, e ela não foi, porque ela tem 82 anos. Ela falou, você vai fazer uma live sobre esse tipo de coisa? E ontem você estava com um monte de gente sem máscara. Falei, mãe, sinceramente, são pessoas que eu conheço. Você conhece, mas você não sabe onde eles andaram. Você não pode dizer. Eu falei, tá bom, mas aí também é paranoia. Eu entendo que você deve ter muito cuidado. Cheguei em casa, roupa num saco, foi tomar banho, entendeu? Porque o problema é com ela, né? O problema é não contaminá-la. Mas a empatia chega você tem que entender esse tipo de coisa, tem que entender a outra pessoa. Eu adoraria que ela estivesse junto com esse grupo, porque esse grupo não se reúne há 15 anos, ela estava junto. Imagina. Adoraria que ela estivesse junto, mas eu respeito o lado dela. Essa é a minha parte de empatia. A minha parte de empatia também é chegar em casa, sapato para o lado de fora, roupa toda tirada e banho antes de falar com ela. Eu cheguei de viagem, ela falou, pô, você não vai me dar nem um abraço? Eu falei, vou, depois que eu tomar um banho. Claro. É porque eu quero abraçar você muito tempo ainda. Exato, exato. Eu passei 18 horas na viagem total, não sei com quantos ambientes eu me deparei. Então, deixa eu tomar um banho, tô com roupa nova, a gente se abraça, se beija e tá tudo certo. Claro, claro. Né? Não, e o que a gente acaba percebendo é que a prudência também ela é importante, né? Não é nem o 8 e nem o 80, porque assim, é a prudência, porque num evento como esse, você acaba errando, como você disse, até porque nós somos feitos para errar. A gente só tem um processamento mais rápido do que o super maior computador do mundo, porque o supercomputador do mundo ele não se dá o direito de errar, e nós sim. Então, quantas vezes, se você for ver, quantas vezes você erra durante o seu dia? Porque você infere coisas para acelerar a sua performance. Então, ou seja, como é que eu vou conviver com 11 milhões de estímulos por segundo sem me dar o luxo de errar? Agora, se a gente não erra, a gente também não inova. Um computador, ele não inova, se você for ver bem. Ele nunca vai te dar Porque se isso acontecesse... Logo que saiu o vírus, o computador já tinha lá a fórmula da vacina é essa. Mas ele não faz isso. Ele depende do humano que erra até conseguir aprender. E ele precisa que a gente carrega os dados, né? Ele só sabe fazer comparação de dados, ele não sabe fazer mais nada. E nisso ele é muito mais rápido que o nosso cérebro, não tenha dúvida. Exatamente. Então, se o errar é humano, a relação emocional também é humana. Então, se você conseguir juntar a relação emocional com a compreensão de que aquela pessoa está errando no intuito de acertar, você vai trazer isso para dentro, por exemplo, do mundo corporativo de uma maneira mais empática. Então, o que eu mais recebo de perguntas é como é que você desenvolve de maneira prática a empatia, se ela é algo emocional. Mas todas as nossas relações, a maior parte das nossas relações com o mundo, ela é emocional. São totalmente emocionais, né? A nossa mãe dizia quando a gente era criança... tá vendo aquele coleguinha? Ficou magoado com o que você disse. Você não pode fazer para os outros o que você não quer que os outros façam para você. Isso é uma prática da empatia já. Exatamente. E quantas vezes a gente pensa nisso quando a gente faz? Muito poucas. Ainda hoje adulto, você fala alguma coisa e, poxa, acho que eu não deveria ter falado isso, porque aquela pessoa não estava preparada ou ela não estava, vamos dizer assim... emocionalmente madura para entender, né? Então, quer dizer, a gente erra a todo momento, mas a gente vai praticando isso. Só que tem que levar isso a sério. Tem que parar e aprender com isso. Eu acho que a gente só se torna mais inteligente a partir do momento de que eventos como esse, que você erra e acerta, eles corrigem a maneira como você vai se comportar da próxima vez. Não tem dúvida. E assim, a gente não precisa do nosso computador cerebral para a gente conseguir navegar pelo dia? Pois é. Então, desde que você criou o grupo, a gente está batendo. Gente, tem que conhecer o cérebro, tem que conhecer como funciona. Então, vamos começar pelo fato de que o cérebro mente para a gente 4 horas por dia.
Porque ele Claro, não tem condição de fazer uma previsão correta, 100% apurada de que o carro que está vindo a 100 km por hora está a 100 km por hora e na proporção que ele vai me atropelar. Então, na via das dúvidas, para ele não gastar muita energia, ele fala, fica aí que você vai ser atropelado. Ele está mentindo, são mentiras pequenas? claro, São, mas ele está mentindo. Se ele está mentindo, você também não sabe o que é a realidade. claro, A realidade é o que a tua visão compõe na tua frente, que é diferente do claro, que o Alexandre está vendo, que é diferente do que as outras pessoas estão claro, vendo. Então, a gente tem claro, que entender esse tipo de coisa. A gente tem o direito de errar, contanto que seja para melhorar. claro, Não é criar uma cultura de erro dentro da empresa, é criar uma cultura claro, onde a pessoa se sinta segura que se ela errar, ela não vai ser bullying, né? claro. Ela não vai ser... Porque aí tem um detalhe que o Alexandre também já falou bastante, chamado dor social. Gente, Uhum, o nosso corpo quebrou um braço, o cérebro vai ficar gastando energia para prestar atenção no braço enquanto está com gesso, para não bater em nada, para não piorar a dor, para não piorar o claro, problema. O braço tirou do gesso, tá bom, ele não gasta mais energia. O problema da dor emocional é que ela não cura com o gesso. Então, enquanto a claro, dor emocional existir, o cérebro vai gastar energia prestando atenção nela. Olha o tanto de atenção que vai criar. Então, como é que você vai curar essa dor? Falando com a pessoa que te causou a dor. Porque senão uma claro, pessoa que te lembre essa vai causar dor, uma situação que te lembra a situação que causou dor, você vai voltar a sentir dor. E o que acontece quando a gente sente dor? O nosso córtex vai para o espaço. A gente chama, né, de sequestro da amígdala hijack. Você vai funcionar no luta ou foge. Podeu claro. fugir, você foge. Ontem eu estava com a minha neta e toda vez que eu falava para ela alguma coisa que ela não queria ouvir, ela mudava, ela começava a conversar de outra... Ela tem 3 anos, vai fazer 4. Ela Tu viu? mudava de assunto e depois, quando ela vê que ela não podia mais mudar de assunto, ela falava, não quero mais conversar e sair andando. Então, de começo, ela sabia que ela estava lutando para ver se ela saía daquela situação. Não conseguiu, flight, foge, sai fora. Claro, claro. Isso é uma pré-programação genética. Você não pode mudar. A gente tem que entender que o ser humano é como é. Então, quando a gente coloca todas as esperanças na mão de uma nova humanidade, desse novo normal que chamam, a gente está colocando a nossa vida nas mãos de algo anti-evolutivo, porque assim, o ser humano não evoluiu nesse momento em maneira alguma. O que ele pode, no máximo, é se aclimatizar, ou seja, ele aprender com isso e ele ter mais educação em relação a esse momento que ele viveu. Assim como a Primeira Guerra Mundial trouxe mais educação, a Segunda Guerra Mundial trouxe mais educação, todas as guerras que nós passamos nos trouxeram mais educação. Então, o que acontece? Se você sair de um evento como esse mais educado, você já utilizou da sua empatia, mesmo não sabendo, para te tornar alguém melhor. Não é assim que mais ou menos funciona? E já valeu o evento, né? O evento em si já valeu. E eu Senão acho. você simplesmente está chorando, né? E os outros estão arrumando um jeito de vender lenço, pô. É isso aí, é isso aí. Não Então, tem por assim, onde. a empatia, ela nos fez chegar até aqui. Eu sempre digo, toda relação emocional que a gente tem, ela nos fez chegar até aqui. Se a gente for pegar uma a uma, mas tristeza, porque qual é a utilidade da tristeza? Não é uma coisa boa. Utilidade é uma coisa boa é outra. Sentir não é bom sentir tristeza. Agora, ela tem uma função útil extremamente relevante. É na tristeza que você reflete sobre a sua vida. O cérebro, quimicamente, ele te deprime exatamente para você registrar aquela informação para que você não passe por aquilo de novo. Quando você bate o braço na quina da mesa e fica roxo, e alguém pergunta, o que foi isso, Peter? Pô, não sei, tá roxo, não me lembro. Mas quando você pressiona, você lembra da onde você sentiu aquela dor. Você lembra, Exatamente. foi da quina que eu bati. Por quê? Porque você pode não lembrar do evento, mas da dor você não esquece mais. Então, a tristeza, ela tem uma relação funcional, sim. A vergonha tem Imagina uma pessoa que está também. alegre o dia inteiro. Ela acaba Pois sendo é, histérica, né? Porque não, não existe você ficar o tempo todo. não existe. Eu sou de São Paulo, e deve ter gente de São Paulo aqui. Quem é de São Paulo sabe que você sai com roupa para as 4 estações do ano. Porque você passa pelas 4 estações do ano num dia. Para quê? Para que servem as estações do ano? Elas têm a ver com os órgãos,
Elas têm a ver com a regulação biológica, assim como os sentimentos têm a ver com os órgãos, tem a ver com regulação, tem a ver com tudo. A gente precisa experimentar de tudo para saber que o oposto é melhor ou pior. Mas muitas vezes você estar triste significa simplesmente um fato que você não pode mudar, mas que você tem que aceitar. Doutora Elizabeth Kubler-Ross, que lidou com pacientes à beira da morte durante muito tempo. Ela desenvolveu uma curva chamada de grief, né? De mourning, que é quando a pessoa já morreu, né? Que é o luto. A primeira coisa que acontece é você ficar com raiva. A segunda coisa que acontece é você entrar em denial, em negação. A terceira, você entra em depressão. A quarta, você entra numa barganha, porque você ainda saiu da depressão, mas você não quer aceitar a situação. Na quinta, você vai aceitar a situação. É difícil a gente aceitar situações dessas. Claro, e uma coisa, gente, que eu falei com uma amiga nossa agora do grupo, coloquei para ela. Gente, esquece, a gente não sai da zona de conforto. Talvez essa seja a grande dica para entender a empatia. Você expande a zona de conforto. Então, não é que você vai deixar de ser o que você é para você ser outra coisa. Você vai expandir o que você é para ser melhor. Porque se você contar para o teu cérebro que ele vai deixar de ser o Peter com 55 anos, eu vou falar, nem a pau, Juvenal, passei 55 anos te construindo, você vai continuar aqui, você não vai para lugar nenhum. Então, eu estou me sabotando. Agora, você vai falar, vamos expandir um pouquinho esse teu conceito, cara? Não vai adiantar nada, você está sofrendo de bobeira, você está fazendo besteira. Vamos expandir um pouco? Então você expande tua zona de conforto. Não fala mais sai, você não vai sair de nada. Não tem caixinha para sair. Você pega essa caixa e vai para uma caixa e faz uma caixa maior. Quebra as barreiras dela e faz uma caixa maior. Talvez isso seja muito mais simples de entender. Como é que eu vou desenvolver empatia? Prestando atenção no que você não está funcionando agora. É como tudo na vida, né? Como é que você anda de bicicleta? Entrou na bicicleta, caiu, machucou a perna, fala, putz, não gostei. Andou de bicicleta de novo. Melhorou, mas daqui a pouco você esqueceu, caiu. E toda vez que você fica mais valente, você toma mais um tombo. Então você chega num momento que você sabe qual é o teu limite. Espera aí. Qual é o efeito? Para que serve a dor? Exatamente para isso, para você não morrer. A gente não sentisse dor, todo mundo já não vivia 10 anos. Talvez não vivesse 1. Porque não sente dor, vai se arriscar até o fim da vida. Então, tudo tem uma função. E a empatia, nesse momento, tem uma função extremamente necessária. Porque enquanto nós não formos empáticos e não entendermos literalmente o que a nossa atitude influi na atitude do próximo, a gente vai ter uma terceira onda, uma quarta onda, uma quinta onda. Peter, você é negativo pra caramba. Não, eu sou realista. Tá? E aí, mas vai vir vacina. Que bom que vai vir vacina, muito bacana. Até ela ser testada em todo mundo, a gente vai continuar nessa onda que não é uma coisa legal. Mas tá todo mundo triste? Foi o que o Alexandre falou, tristeza é necessária para refletir. Então agora vamos refletir com a tristeza que a gente tem de estar trancado, para que a gente, daqui a pouco, saia muito melhor. E saiba aproveitar melhor a alegria. É exatamente isso. O que eu ia dizer e quanto a gente vai levar isso para frente, quanto a gente vai passar isso para frente. Porque depois que passa, você tem duas opções, ou você aprende ou você esquece. Se você esquece, você repete o erro, né? E aí não houve aprendizado. Ou seja, você passou por tudo isso e você não aprendeu nada. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo que as pessoas pedem a empatia, pedem uma sociedade mais empática, uma sociedade mais humanizada. Eu já ouvi isso, uma sociedade mais humanizada. Mal sabem elas como funciona um humano. Eu pediria uma sociedade mais canina, porque eu acho que o cachorro ele é muito mais querido com a sua natureza do que o próprio fiel com a sua natureza do que o humano, mas enfim, uma sociedade mais humanizada. Mas quando elas falam isso, elas estão querendo dizer que é uma sociedade muito mais comprometida com a sua relação emocional. Eu acho que eu entendo isso, tá? Agora, você acaba percebendo que ao mesmo tempo que se pede mais empatia das pessoas, se valoriza a atitude psicopática. Porque alguém que junta uma galera numa praia para fazer uma folia, numa rave, em plena pandemia,
Isso é uma total falta de empatia. E o único cérebro que não trabalha muito bem com a empatia contributiva, que a gente chama, é o psicopata. O psicopata, ele não tem empatia contributiva, ou seja, aquela que eu vou sentir por você para nos ajudar ou ajudar você. O psicopata, ele tem a empatia funcional. Eu preciso entender o que você vai sentir para eu me aproveitar de você, entendeu? Então, o que acontece? Olha, veja o que está acontecendo. Quando me favorece, eu posso ir para uma rave sem máscara e com todo mundo junto. Quando me favorece, eu preciso usar máscara. Então, quer dizer, não existe aquela verdade por trás disso. É um favorecimento. Isso é humano. A gente não pode dizer que está certo ou está errado, mas isso é humano, entende? Agora, é da nossa opção. Participar de onde? Ser o quê? E é como você disse, uma hora a gente acerta, uma hora a gente erra, uma hora a gente sai pra rua, esquece a máscara, aí diz, não, mas é só para buscar o meu filho na frente da escola. Esse só é um problema social. Mas você é humano, é isso que a gente tem que entender. Só que a empatia, ela não é algo automático que você aprende, daí você sai utilizando. Nós ensinamos isso, a gente sabe que parte do cérebro ativa, em que momento ativa e por que funciona. E a gente erra, entende? É. Não é isso. As pessoas ficaram viciadas em computador. Por quê? Porque elas estão vendo a vida do outro e porque no Facebook todo mundo é maravilhoso. No Facebook todo mundo se diverte, no Facebook todo mundo é bacana. Então isso exatamente você falou das atitudes. É muito mais fácil você ser assim na internet. E essa juventude nasceu com a internet. Nasceu criando avatares que eles não são. Claro. Então, para eles, na hora que é bacana, eles vão no Facebook e dizem, eu respeito a máscara. Na hora que é bacana para eles, eles vão lá e fazem uma festa rave. Claro. Na hora que é bacana, eles criam um avatar, depois eles destroem outro, como se fosse uma brincadeira de internet. Eles não estão entendendo o mundo real mais. Por quê? Porque eles estão tão ligados numa coisa que não existe, que eles não conseguem chegar lá. É muito difícil, gente. Então, assim, é realmente um pedido de, pelo amor de Deus, vamos repensar a educação. Pais, vamos repensar o fato de vocês... Eu entendo que é muito mais fácil você deixar um computador na mão do teu filho, um celular, para ele ficar quieto. A minha geração, a do Ale, que é um pouco mais novo que eu, nós tínhamos nossas babás eletrônicas que eram as televisões. A gente fazia isso também. A gente fazia isso também, era muito mais cômodo do que tentar se incomodar com a criança. Mas vamos pensar que de vez em quando sair para a rua, tomar um sol e brincar com coisas que eles talvez nem saibam mais o que são, é muito bom, estimula a criatividade, estimula a curiosidade. Senão a única coisa que eles vão saber é que nem minha neta, ela pega o meu celular, cara, daqui a pouco ela descobre coisa que eu não sei que tinha no meu celular. Ela vai fazer 4 anos, gente. Claro. Esse computadorzinho deles é muito mais apurado que o nosso. Mas esse computador daqui, ó, que é o que é responsável por 95% das nossas atitudes, já era. Ou a gente trata disso, ou a gente não vai ir para frente. Ale, tem uma pergunta, se essa live vai ficar gravada. Acredito que você vai pôr no teu IGTV, né? Isso, ele fica no IGTV e também depois eu coloco ela lá no canal do YouTube. Eu dou uma editadinha nela e eu subo lá pro canal do YouTube do NeuroExpert e pode assistir lá também quantas vezes quiser. Perfeito. Então, cara, eu acho que é muito isso. Gente, a gente tem que rever os nossos conceitos. É chato? É chato. Mas não existe crescimento sem que você meta a mão na massa. Não existe. E às vezes, Peter, desculpa te interromper, mas a gente não tem esse negócio. De jeito nenhum. Então, assim, por exemplo, né, uma mãe que não permite que o seu filho sofra em nenhum estágio da sua vida. Vamos dizer, tá? Ele é uma criança e ela não pode trocar o canal porque ele vai se magoar. Ela é uma criança e a mãe não pode tirar um brinquedo ou mandar dormir e dar orar porque ele vai se magoar. Tá? Isso, a gente percebe que é um pecado por amor, mas baliza essa criança de começar a ter comparações emocionais que ela vai usar mais tarde. Mais tarde ela vai ter um impacto emocional tão negativo de uma tristeza adulta que ela não reconhece um comparativo de quando ela é criança. Então, ou seja, toda a relação emocional, ela faz parte do empreendimento de construção de uma empatia. Porque você só sabe
que a tristeza do outro é importante quando você sentiu em si essa tristeza. Você só sabe que a alegria do outro ela é importante e você sente alegria pelo outro quando você se sente feliz com alguma coisa. Então, assim, não reprimam elementos emocionais, mesmo dentro da empresa, mesmo dentro da organização. Tentem trabalhar as relações emocionais com o seu cliente para saber o que ele pensa, o que ele sente, porque se você sentiu isso, e esse sentimento é bom ou ruim, ele também sente. E isso pode ser até por trás de uma tela também, que você pode perceber. Existem, por exemplo, chatbots que reconhecem se você começa a escrever errado, por exemplo, ou texto grande. Quando o texto de um chatbot está muito grande, é um sinal de uma relação emocional que você está nervoso, porque você tem muita coisa para falar. E o chatbot ele não reconhece aquilo, ele reconhece palavras. Então, quer dizer, já tem algoritmo que identifica, nossa, um texto grande. Texto grande, essa pessoa está com uma forte influência emocional. Uhum. Texto escrito errado, o cara come palavra, come letra, também, porque você está numa forte função emocional. O chatbot, o algoritmo já começa a reconhecer se isso é algo que tem uma relação emocional por trás. Então ele vai acelerar o teu atendimento ou ele vai te passar para um humano. Agora, entendeu? Gente, vocês podem estar se perguntando, legal, essa informação toda teórica é muito interessante, mas como é que eu faço na prática? Isso. Na prática, você vai ter que procurar pessoas como eu, como o Alexandre, que fazem esse tipo de treinamento. E ano que vem eu tenho certeza que o Alexandre vai estar comigo nos Estados Unidos e eu com ele em Portugal. E a gente vai colocar muitos treinamentos práticos para falar disso. Muitas coisas que são vivenciais. Por quê? Porque o que o Alexandre falou? Poxa, as pessoas não vão entender, muitas não vai passar para o cérebro, eles não vão lembrar dessa informação. Por quê? Porque a única forma da informação sair da sua memória curta e passar para a memória de longo prazo é você colocar emoção nela. Poxa, Peter, mas eu estou numa tristeza, não é emoção? Mas se você não dá bola para essa tristeza, você não vai lembrar. Exemplo simples, você chega num quarto de hotel, pega o seu cartãozinho, que é a chave, e joga num canto. Aí você começa a lembrar, nossa, eu vou comer no restaurante tal, será que eu trouxe aquela roupa? Nossa, amanhã a gente vai na praia, eu comprei loção. Nossa, eu trouxe meu chinelo, minha escova de dente. Depois que você fez todo o teu checklist, aí você vai para o restaurante. Cadê teu cartão? O quarto não mudou de tamanho. Simplesmente você não prestou atenção no cartão porque ele não cabia na tua memória do que você estava usando. Então, a pergunta que você tem que sempre se fazer para as duas pessoas, você quer ser o jantar ou você quer ser o cartão da porta do hotel? Se você quiser ser o jantar, você vai ter que pôr emoção, vai ter que pôr gosto, vai ter que pôr um monte de coisa para que a memória volte a se lembrar disso. E, na verdade, o que são as informações que chegam para a gente, que causam emoção? Emoção é uma intuição, é um palpite que o teu cérebro faz de acordo com tudo que ele já tem armazenado na memória. Então, ele vê uma situação chegando, um estímulo chegando, ele dá um palpite, isso vai causar isso em mim. E a emoção vai causar um sentimento. O sentimento é a reação de tudo isso. Então, o sentimento é quando você se torna consciente dessa relação emocional. Ou seja, ela foi tão forte a ponto de trazer isso para sua racionalidade. Então, quer dizer, olha, agora eu estou contemplando isso dentro do meu poder de decisão. Não quer dizer que as nossas decisões não tenham influências emocionais sem que a gente perceba. E é isso que as pessoas têm que entender. A grande maioria dos cálculos de tomada de decisão, elas são tomadas no âmbito inconsciente, gente. Quando você chega à conclusão, é porque o seu cérebro já decidiu. E ele está somente passando para você o que ele já decidiu. Exato. Então você desconstruir. Você realizar, né? Claro, você desconstruir isso e construir de novo exige muito mais esforço. Então, no início, talvez a prática ou a maneira como você vai alocar isso, eu sempre digo nas minhas aulas que tudo que eu estou falando não vai fazer sentido algum se você não conseguir colocar isso em prática em algum momento. Então, sempre me parem, me interrompam sempre que vocês não estiverem encontrando sentido porque eu estou falando. Porque às vezes para a gente pode parecer tão simples, mas para quem está ouvindo é complicado. E por mais que a gente esmiúce isso, e traga exemplos, e traga vídeo, e traga imagem, e traga cases, ainda assim a gente às vezes não consegue alcançar a mente das pessoas, né? E o nosso trabalho é exatamente isso, que elas consigam pôr isso em prática, e se tornar funcional isso tudo, né? Desejo, sonho, sem ação é alucinação. Exatamente. Não tem jeito. É você que vai pôr em prática, não somos nós.
E é por isso, muitas vezes, que os consultores, principalmente de neurociência, não são entendidos. E até essa crise chegar, a gente era visto meio como ocus-pocus. O cara falando um monte de coisa que é baboseira. Só que agora todo mundo está sentindo dor. E agora todo mundo está vendo que quando tem dor, não consegue reagir direito, não consegue ter criatividade, não consegue saber se vai para a direita ou para a esquerda, não consegue decidir. O número de lives que está tendo, né, que a gente brinca, puxa, estou com medo de abrir minha geladeira que tem uma live lá dentro. O número de lives que está acontecendo está causando na gente o paradoxo da escolha, que também causa dor, e a dor paralisa. Então, agora as pessoas estão entendendo que vamos entender porque eu estou sentindo dor. Para entender porque você está sentindo dor, você tem que entender teu cérebro, o funcionamento dele, não tem por onde. Mas depois que você entendeu, pratica. Claro. Porque cada pessoa funciona de um jeito diferente. Dizer que, olha, se você comer queijo, você vai estimular a serotonina, você vai estimular são neurotransmissores que são bons. Esses neurotransmissores são bons e são ruins. Eles não têm só uma função. Então, dizer que isso faz igual aquilo, desculpa. Se a gente tem esse cara aqui, ó, de frente um do outro, quer dizer que ou você pratica, ou você entende o teu cliente, ou você faz testes, ou você vai dizer para ele uma neurobobeira. Mas, Peter, tá em tudo quanto é livro. É neurobobeira porque você não aplicou a ele. Você não aplicou a você, você não entendeu. Ou aplica, usa. Eu tenho certeza, tanto eu quanto o Alexandre, a gente está sentindo uma falta imensa de estar com o nosso público falando em loco, porque é a nossa vida, o que faz nosso livro brilhar é isso. Mas a gente sabe que daqui a pouco a gente vai ter essa situação. Nesse momento, que a gente pode fazer, de novo, ajudar. Eu espero que essa live esteja ajudando vocês a pensar, ajudando vocês a descobrir que tristeza, que talvez seja um momento que muitos estão, é um momento de refletir. E não um momento de dor é necessária, sofrimento é opcional. Então, se você está sentindo dor por causa da tristeza, é necessário para você se mover de ponto A a ponto B. Senão a gente fica na nossa zona de conforto, para sempre não se move. Mas, se você quiser sofrer, aí a opção é tua. Eu prefiro entender, poxa, o que eu posso fazer? Posso fazer uma live com o Alexandre? Essa live aqui ocorreu de um tema que estava no nosso grupo. Eu falei, vamos fazer uma live, porque as pessoas estão falando disso, de repente a gente tem coisa para falar. E se vocês tiverem coisa para falar também, pessoal, tem um chat aí, vamos lá, vamos dividir informação. Claro. Ou chama a gente para uma live que a gente vai. Exato, também. A gente está aqui num momento extremamente descontraído, falando de um assunto que a gente adora, que a gente prega, né? E a gente executa, né, Peter? Eu acho que isso é mais interessante, assim, porque se as pessoas te acompanharem, elas acessem o teu perfil, acompanhem o trabalho que tu faz, você está sempre postando casos desse tipo de percepção. Esses dias eu lembro de uma que você compartilhou na hora de um restaurante, de um garçom que tinha um atendimento extremamente diferente, e você pegou aquilo na hora porque assim, aquilo já está na tua cabeça. Então você vê os exemplos e você capta e traz isso para as pessoas, sabe? Para mostrar, olha, não é difícil mexer com esse tipo de situação, não é algo que extrapola qualquer tipo de... Não precisa ser mágico, não precisa estudar 1 milhão de anos, não, é trazer isso para um âmbito racionalizado. Por que isso acontece? Faz uma provocação. Qual é a função disso? Faz uma provocação com você mesmo que eu já fiz numa live. Se todo mundo fosse cego, como é que você emocionaria o teu cliente? Como é que você emocionaria as pessoas? Ou o que as pessoas iam pensar de você? Se elas não pudessem ver você, qual é a melhor forma de fazer isso? Contar Quais história. São as ferramentas? Contar história. Porque a história tem muito mais capacidade de ficar na memória, de ir para a memória de longo prazo, do que qualquer palavra, qualquer texto, qualquer... Essa dica eu vou dar depois em outras lives que nós vamos fazer, tá? Porque realmente essa dica é uma dica de $1 million e $1 million tem custo, tá? Mas existem... Eu, por exemplo, cheguei numa fórmula muito simples para fazer as pessoas entenderem e lembrarem da visão e da missão da empresa. Porque ninguém lembra. Porque os caras escrevem coisa tão chata, tão boba, que você decora que nem você decora para aquelas provas de matéria que você não gosta. Sim. Acabou, passou a prova, você deleta do teu sistema. Então, assim, eu
criei um sistema para que as pessoas lembrem exatamente da visão e dos valores, né? E da missão. Por quê? Porque isso faz você se alinhar com onde você está trabalhando. Então, você para de trabalhar por dinheiro só. Gente, ninguém vai trabalhar porque acha maravilhoso, a não ser que trabalhe para si mesmo. Mas vai trabalhar por dinheiro e mais alguma coisa, que se chama o salário emocional. Então, você, gerente, você, líder, sabendo fazer essa pessoa entender o porquê a empresa entrou no negócio, que tem que estar dentro da missão, da visão e dos valores, ela vai se sentir melhor. Claro. Ela vai trabalhar melhor. Não, e é exatamente. E uma coisa importante que a gente faz, Peter, e não é todas essas pessoas que fazem, sabe? Eu já fui em várias palestras que eu saía daquela palestra extremamente motivado, mas um dia depois eu já não tinha como pôr em prática nada daquilo, porque são vendas de sonhos, entendeu? Então, assim, uma das coisas que a gente busca fazer, e você tem casos para mostrar, o que é mais interessante ainda, tá? Porque assim, ó, não é só falar, mas o que essa pessoa fez, como ela fez, aonde ela fez, né? Isso é importante a gente analisar sempre que a gente vai trabalhar com esse tipo de assunto. É a parte prática, sabe? É assim, ó, bacana, tem que desenvolver empatia, mas eu não estou falando isso porque todo mundo fala, eu estou falando isso porque tem como fazer. Por exemplo, se você consegue medir tristeza, se eu pergunto assim, você está muito triste? Não, eu fiquei um pouquinho triste. Ou um pouquinho triste é uma maneira de você mensurar o tipo de sentimento. Quer dizer, existe mensuração para tudo. Eu montei, eu trabalho com dashboards de estratégia, eu consigo medir quanto da estratégia uma empresa alcançou, por exemplo. Então você tem que saber comparar, você tem que saber fazer as medições para saber se o nível de empatia da sua empresa está aflorando, está melhorando. Mas como é que a gente vai medir um nível de empatia? Naquela nota que o seu líder tirou em relação social com as pessoas, em atendimento, em feedback, e agora a próxima nota dele. Se uma nota foi maior, quer dizer que de alguma forma ele foi mais empático. Ele pode não saber como isso está fazendo, e você também não precisa saber. Mas, se a gente souber que a empatia é o resultado de várias ações, você pode, através de várias ações, construir essa empatia. Então hoje, se existe um povo que parece ser mais empático que o outro, é porque no fundo ele teve mais experiências para construir isso. Então às vezes a gente olha o Brasil como um país tão novo. O Brasil tem 500 anos de idade. No máximo 500 anos de idade, porque há 500 anos atrás ainda éramos todo mundo índio aí no Brasil. A gente não tem maturidade suficiente para talvez ter um nível de empatia tão avançado, entendeu? Então a gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar às pessoas. Aí você passa pela Europa, que tem 1000 anos de idade, você passa pelos Estados Unidos, que passa por guerra a todo momento. Quer dizer, é diferente. E a cultura influi, sim, também nesse nível de percepção. Sabe? E até no próprio nível de cobrança. Então aqui existe o direito de uma senhora dizer, olha, sua máscara está caindo, coloca ela melhor aí no seu rosto. Por quê? Porque ela lutou uma guerra por você há um tempo atrás, entendeu? E as pessoas aí respeitam, elas lembram disso, né? Porque claro. marcou a emoção delas. Claro. Por exemplo, a Alemanha, até hoje, claro. ela faz questão de que os alunos vão ver o que foi a era Hitler, para que não se repita, para que marque emocionalmente, para que eles entendam quando uma pessoa que lutou na Segunda Guerra Mundial fale com eles e tenha respeito pelo que ela passou. Mesmo que ele não tenha sentido, mas ele viu cenas que chocaram. E essas cenas foram emocionalmente marcaram. Então, assim, como é que a gente pode começar, né? O Alexandre falou, presta bastante atenção nas coisas. Mas talvez uma das imagens que mais causa emoção, e que todos têm, é o do homem lá em cima. Então, toda vez que você for responder alguém, pergunta para você por que ele te deu 2 ouvidos e uma boca. Aqui nos Estados Unidos, eles falam measure twice, cut once. Mede 2 vezes e corta uma, porque o preço da madeira é caro. Isso é o lema do lumberjack, do lenhador dos Estados Unidos. E a lenha é o que é? É a palavra. A palavra sai da tua boca, já fez efeito, já causou problema e você agora tem que lidar com o problema. Então, talvez a primeira coisa para ter empatia e que eu tenho feito bastante em cima disso, vamos prestar atenção
qual seria a nossa resposta padrão, porque ela sempre vai vir na nossa cabeça primeiro, e antes de soltar ela, será que ela vai fazer algum efeito bom? Porque senão fica quieto. Isso. Se você não tem nada para falar, fica quieto. Se você não tem nada de bom para falar, não fale. E se a pessoa pergunta se não vai falar nada, fala, desculpa, eu infelizmente não tenho nada positivo para te falar, eu prefiro não me posicionar. Pelo menos você está sendo honesto e você não está causando um atrito com a outra pessoa. Porque se você falar o que você quer o tempo todo, não dá. Ah, mas então eu vou mentir? Não, você fala simplesmente, você não fale. Não fale. Não, e nesse caso, eu acho que a religião ela tem mesmo esse poder, sabe? O próprio espiritismo, né, Peter, que a gente segue aí, que a gente estuda, ele traz muito disso, né? Pô, se você percebe que você é muito superior ao outro, é você que tem que descer até o nível do outro, né? Porque é você que está comunicando, nós temos que traduzir teorias e estudos extremamente complexos de uma forma que as pessoas entendam para que nós tenhamos sucesso. Senão a gente não pode fazer o que estava fazendo. Então, quer dizer, se eu vou montar uma live aqui e falar sobre estudos, sobre partes específicas do cérebro, como ativa, como não ativa, vai ter graça para quem isso? Entendeu? Deixa eu te perguntar também uma coisa, pessoal. Ah, mas a pessoa é super agressiva comigo, eu não vou responder para ela. Então, quando a pessoa for super agressiva com você, lembra dessa imagem. A pessoa está com uma caixa na mão, bem embrulhadinho, um presente bem bonitinho. Só que o presente fede e ele faz tic-tac, tic-tac. Minha bomba é analógica, eu tenho 55 anos. Tá? Você vai pegar esse presente da mão da pessoa, se você conseguir visualizar uma caixa fedida, fazendo tic-tac, você não vai responder a ela. Porque o que quer pegar o presente? Da resposta. Se você não responder à pessoa, de quem que é com quem ficou o presente? Com a pessoa que está tentando passar ele para você. Não se incomode quando você não tem que se incomodar. Não carregue peso que não é seu. Claro. Às vezes o silêncio fala muito mais do que você tentar revidar ou se posicionar. Para que você vai brigar? Não é teu. O problema não é teu, é a pessoa que está mal. Não é você. Sai, não entra nessa, não compra essa briga. Claro. Essas coisas vão causar empatia a longo prazo, porque a pessoa a próxima vez vai pensar também se ela vai vir falar com você, ou de repente, como já aconteceu comigo, essas mesmas pessoas vieram depois me pedir conselho, pediu desculpa por estar me procurando, mas falou, olha, eu estou nessa situação, você podia me dar uma luz? Eu não sou conselheiro, gente, eu não sou melhor que ninguém, mas a pessoa sentiu empatia. A gente não sente empatia por todo mundo, a gente não sente confiança em todo mundo. Mas quando uma pessoa é genuína e responde genuinamente, que é uma coisa que o Alexandre tem, que eu tenho, e por isso a gente trabalha muito bem junto, porque eu não estou nem um pouco preocupado se ele cruzar a minha fala, eu sei que ele vai acrescentar e vai mandar bem demais. E ele também não está preocupado, entendeu? Não. Porque é uma coisa que acontece, os caras assim, envaidecidos, você não me deixou falar. Que isso? Cada um sabe... E às vezes, se eu não falar naquele momento, eu vou esquecer também, entendeu? Claro. Então, as coisas são assim, gente. A gente tem que mostrar o máximo possível de quem nós somos para o outro, porque subliminarmente, não vai ser conscientemente, ela vai registrar uma coisa diferente de você. E as pessoas gostam do diferente, não gostam do igual. Até porque a gente registra informação pelo que é diferente, né? Se você for ver bem... E veja bem, olha que coisa louca isso. A gente consegue engatar tudo no assunto da empatia, né? Porque a empatia também ela é assim. Você aprende mais, você se torna mais empático com as extremidades. Ou com aquela pessoa que foi muito ríspida com você. E aí você sentiu aquele impacto extremamente negativo e você diz, eu não quero ser assim. Eu vou começar a me cuidar para não ser assim. Então, quer dizer, né, o que você sofre, você não quer mais passar para alguém. Exato. Ou aquela pessoa que te trouxe uma realização muito forte também. Então, se você fechar o olho e lembrar quem são os principais mestres da sua vida, você vai também lembrar de algumas pessoas que te fizeram feliz, que te fizeram, né, ter sucesso. Então, o nosso cérebro, ele registra por extremidades. As pessoas que não têm muita diferença na nossa vida, a gente nem lembra. A gente passa por elas 10 vezes na rua e não lembra. Né? Então, quer dizer, se você quer marcar alguém, você tem duas opções. Ou você pode ser lembrado por alguém que fez muito mal a alguém, ou pelo que fez muito bem. Exato. Só que a energia gasta é a mesma. Exato. É isso que as pessoas não entendem.
outra coisa que as pessoas não entendem é o que eu vou falar agora. As coisas vêm na nossa cabeça em cima da hora. A gente não faz script. Principalmente eu e o Alexandre, do que a gente vai falar? Não. A gente vai falar sobre isso. Por que linha que a gente vai? A gente vai por essa linha. O resto vem na cabeça. Então, neste momento, o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Não é técnica de venda. Veio agora na minha cabeça. Mas se vocês quiserem saber como é que pratica empatia na prática, aí eu e o Alexandre, estou falando por ele, mas eu sei que ele é meu brother, eu posso falar por ele. Eu e o Alexandre vamos criar um curso, mas aí não vai ser grátis, gente. Desculpa, mas tem curso envolvido. Nós vamos criar um curso prático de desenvolver empatia. Se vocês tiverem vontade e vocês acharem que esse nosso bate-papo criou uma intenção, mas vocês ainda não sabem como realizar, aí nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho de consultores. Nesse momento, nós estamos fazendo o nosso trabalho de ser humano. Se você precisar de trabalho de consultor, a gente vai ter toda a vontade do mundo de ajudar, mas aí são técnicas e táticas que a gente aprendeu com a nossa experiência, que tem custo, porque nós pagamos pelo nosso estudo. Então, assim, sendo muito claro com vocês, muito aberto. Não foi tática de venda, não. Ah, mas você esperou o final da live para vender. Não, eu simplesmente digo, eu tenho 4 minutos, se eu não falar agora, não vou falar mais. That's all. Não, mas a gente tem um monte de live também, Peter. Eles podem olhar um monte de live lá também. A gente não... Eu vou dizer que nessa questão da venda, a verdade é que a gente se vende a todo momento. Você se vende a todo momento, eu me vendo a todo momento. Todo mundo, a nossa vida é assim. Exato. Quer dizer, se eu não me vendesse, os meus filhos não nasciam, porque eu não ia conquistar a minha esposa. Se a sua mãe não vendesse, o seu pai não se vendesse, você não estava aí. Então, quer dizer, a maneira de vender, ela pode ser mais incisiva, no momento de que está acabando, está acabando, está acabando. Ou você está aí fazendo um papel de que você está angariando confiança das pessoas em cima do que você faz e do que faz sentido para elas, e elas resolvem se aproximar de vocês. A venda é uma aproximação. A venda de antigamente, ao qual você tinha um produto e as pessoas eram obrigadas a comprar esse produto, acabou. Então, a venda hoje, ela é por aproximação. Você compra por disposição e não por imposição. É isso. Olha lá, isso. faz uma mega oportunidade Black Friday. Olha aí, ó. É isso aí. Sem problema. Olha, não é Black Friday nem Black nada. A gente faz uma mega oportunidade porque pra gente, o que a gente precisa é simplesmente manter os custos de fazer. Porque o resto a gente faz... Eu e o Alexandre somos muito bobões. Desculpa, Alexandre. Não, é verdade. É verdade. A gente é coração mole, a gente gosta Já de falar me disseram do assunto. isso. A gente é coração mole, a gente dá muito mais do que precisava, né? Eu tenho uma consultora que fala, Peter, menos é mais, menos é mais. Mas quando eu vejo, eu não consigo chegar no menos. Fazer o quê? Eu sou assim, eu não vou negar, senão vai ficar falso e as pessoas descobrem o fake. Tá? Então, e agora eu vou colocar outra provocação que vai ser uma próxima live do Alexandre. Gente, se vocês ouvirem, para de entrar em live que fala de gatilho emocional. Esse nome só existe em português. Se você procurar Emotional Trigger, não existe em nenhuma literatura e desculpa, uma neurobobeira. É uma neurobobeira, porque o gatilho não existe. Existe o viés cognitivo, ele só ocorre em momentos específicos. Então, se vocês tiverem ideias, curiosidade sobre isso, eu e a Lê, a gente mais para frente faz uma outra live falando exatamente sobre o que é o viés cognitivo e como é que ele funciona. Porque não adianta você dizer, olha, vai acabar, olha, a gente tem 1 minuto, se vocês não colocarem agora, vocês vão... Se você não gostou, você fala, dane-se vocês dois, não estou nem aí. Não é assim, não existe gatilho. Se existisse um gatilho, seria muito fácil. Se existisse um botão de compra na nossa cabeça, seria muito fácil. Não existe fórmula simples. O ser humano é complexo e tudo é complexo. Vai lá, Lê, você tem menos de 1 minuto, irmão. Eu ia dizer que eu posso explicar para as pessoas o que eu já fiz em várias ocasiões, como o mercado entende essa expressão, porque ele entende errado essa expressão. Então, o que ele chama de gatilho emocional é isso que o Peter disse. Só que ele dá um nome porque ele precisa ter um nome comercial para isso. E nem tudo que é comercial é verdade. Então a gente tem que entender o que é isso. Vários conceitos, na verdade, que a gente usa são errados. A gente tem que entender o que é isso. Exato. Para saber usar. E não funciona assim, se apertou o gatilho ele dispara. Não. Não, nada funciona assim. Não.
Mas, Então, querido, tá. foi uma honra estar aí contigo, né? Temos aí Idem. 20 segundos. E sempre que quiser, vamos bater esse papo aí, que para mim é uma alegria. O vídeo vai ficar lá no nosso canal do NeuroExpert, então, no YouTube. Quem quiser olhar de novo. Então, quem quiser, chama o Peter para uma conversa aí, que não vai se arrepender. E eu também estou à disposição de todo mundo para conversar. E o nosso treinamento está de pé para quem quiser também. Pode chamar tanto eu quanto o Alê. Certamente. E ano que vem, Alê, eu estou aí tomando uma Sagres e você vai estar em casa tomando uma Sam Adams. Tá bom? Beleza, beleza. Valeu, querido. Até Falou. mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.